Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 12 de julho de 2021, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 24/2021 da sessão ordinária do dia 12 de julho de 2021. Ata 24 de 2021. Aos 12 dias do mês de julho de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras: pedidos de informações número 21, 22 e 23 de 2021, subscritos pelo vereador Fábio, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Indicação número 48 de 2021, subscrita pelo vereador Valdomiro, o qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Requerimento número 2 de 2021, subscrito pelo vereador Marlon, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Ata número 23 de 2021, da sessão ordinária do dia 5 de julho de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fez o uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia, e de imediato o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 14 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade, com emenda. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo. Antes da leitura do artigo 1º, o vereador Marlon fez pedido de vistas do projeto, sendo concedido de imediato. Os vereadores Marlon, Jason, Fábio e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de julho de 2021, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 12 de julho de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste via Facebook, meu muito boa tarde. Senhor presidente, o tempo é curto, vou tentar ser rápido, porque inventei de passar para a população aqui um decreto. Mas primeiro, senhor presidente, eu queria fazer uma proposição de indicação verbal, até porque vai entrar em votação daqui a pouco, o projeto de lei 14 de 2021, que trata sobre a contratação de uma nutricionista, que a gente sabe que veio uma recomendação do Ministério Público. Então, senhor presidente, eu peço uma indicação verbal para solicitar a compreensão do excelentíssimo senhor prefeito municipal para que essa contratação desse profissional, após aprovado, que seja conforme ocorra somente após
a voltas presenciais, né? Até porque não tem lógica da gente votar, aprovar e já contratar essa nutricionista, sendo que a gente não tem aula presencial. Mas como se trata de uma recomendação do Ministério Público, não estamos aqui para ir contra o que o Ministério Público decidiu, mas simplesmente, senhor presidente, seria isso, né? Que o prefeito se sensibilizasse e compreendesse, que fizesse, então, essa contratação somente após o início das aulas presenciais. Seria isso, senhor presidente. Esta indicação verbal está em discussão. E gostaria, senhor presidente, também colocar junto que, se pudesse ser em conjunto todos os vereadores, para ter mais ênfase, mais força, eu agradeceria. Essa indicação verbal está em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu procurei hoje, já que só temos um projeto que vem a plenário, eu gostaria de passar para a comunidade a leitura do decreto 22 de 2021, que diz o seguinte: regulamenta o disposto nos artigos 8º, 10º, 11º e 12º da Lei Complementar 01 de 2013, no que diz respeito a cadastramento de imóveis de posse e da outras providências. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 01 de 2013, decreta. Artigo 1º. Para solicitar o cadastramento inicial de imóvel de posse, ou seja, que não possuam matrícula junto ao registro de imóveis, para fins e efeitos estritamente tributários, não criando direitos de propriedade ou de domínio, bem como não excluindo o direito da administração pública de promover a adequação do imóvel às normas legais, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, deverão ser apresentados os seguintes documentos. Mas eu vou passar direto para o artigo 2º, senhor presidente, que eu vou mostrar a questão dos anexos, os documentos que o cidadão precisa. No artigo 2º diz o seguinte desse decreto, senhor presidente: para alterações cadastrais em imóveis de posse, ou seja, que não possuem matrícula no registro de imóveis, mas que já possuem cadastro imobiliário junto ao município para fins de lançamento de IPTU e outras taxas municipais, e que são objeto de compra e venda, cessão de direito de posse ou outro termo de cessão que venha a ser utilizado. O comprador ou novo titular deverá apresentar os seguintes documentos e observar os seguintes requisitos para alteração cadastral de titularidade. Artigo 3º, em caso de necessidade, poderão ser solicitados documentos ou comprovantes complementares. Artigo 4º, o município tem prazo de 30 dias a partir da data de protocolo para a realização do cadastro inicial ou alterações cadastrais, podendo ser superior conforme a complexidade do caso. Artigo 5º, casos omissos nesse decreto, assim como os mais complexos, serão encaminhados ao Departamento Jurídico do município para análise e parecer. E artigo 6º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 22 de fevereiro de 2021. Senhor presidente, dito isso, tem um modelo de requerimento que veio no anexo 2, e nesse modelo de documento tem 2 itens que trata desse decreto, que é a alteração da titularidade do imóvel ou o cadastro inicial para a regularização do IPTU. Esse decreto, na verdade, ele regulamenta, senhor presidente, os artigos 8º, 10º, 11º e 12º da Lei Complementar 01, 2013, que, na verdade, vem ser o nosso Código Tributário. Eu vou ler o artigo 8º, vou ler, então, os artigos mencionados no decreto. Sei que o tempo é curto, mas para tentar
as pessoas compreenderem da melhor forma. O artigo 8º do nosso Código Tributário, que foi mencionado e regulamentado pelo decreto, diz o seguinte: contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. No artigo 10 do nosso Código Tributário diz o seguinte, artigo 10, a inscrição é provida, inciso 1º, pelo executivo por ocasião de cadastramento ou recadastramento, inciso 2, pelo proprietário, inciso 3, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título, inciso 4, pelo promitente comprador, e inciso 5, de ofício. Artigo 11 do Código Tributário, regulamentado então por esse decreto, diz o seguinte: a inscrição de que trata o artigo anterior é procedida mediante comprovação por documento hábil da titularidade do imóvel ou da condição alegada, o qual, depois de anotado e feitos os respectivos registros, será devolvido ao contribuinte. Parágrafo 1º. Quando se tratar de área loteada, deverá a inscrição ser precedida do arquivamento na Fazenda Municipal, da planta completa do loteamento aprovado na forma da lei. Parágrafo 2º. Qualquer alteração praticada no imóvel ou no loteamento deverá ser imediatamente comunicada pelo contribuinte à Fazenda Municipal. Parágrafo 3º. O prédio terá tantas inscrições quantas forem as unidades distintas que o integram, observando o tipo de utilização. E o artigo 12 do nosso Código Tributário, também mencionado e regulamentado por esse decreto 22 de 2021, diz o seguinte, senhor presidente: estão sujeitas à nova inscrição nos termos desta lei ou à averbação na ficha cadastral, inciso 1º, a alteração resultante da construção, aumento, reforma, reconstrução ou demolição, inciso 2, o desdobramento ou englobamento de áreas, inciso 3, a transferência da propriedade ou do domínio, inciso 4, a mudança de endereço do contribuinte. Parágrafo 1º, quando se tratar de alienação parcial, será procedida nova inscrição para que a parte alienada, alterando-se a primitiva de acordo com o projeto de desmembramento de área, devidamente aprovado pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º, a não comunicação das alterações no prazo de 30 dias assegura ao Executivo proceder à inscrição de ofício. Então, senhor presidente, só para ler rapidamente, e como sai por decreto, já mencionei aqui o quanto é importante a gente dar publicidade da questão do decreto, porque o decreto, na verdade, é uma decisão, uma determinação legal emitida pelo Executivo. Então, nesse decreto, senhor presidente, para aqueles que vão solicitar um cadastramento inicial do imóvel, eu vou ler rapidamente aqui, senhor presidente, o que precisa, tá? Item A, requerimento solicitando cadastro imobiliário devidamente preenchido, que é esse cadastro, que esse anexo 2 aqui, que é o requerimento. CPF e RG do titular. Uma declaração de posse, senhor presidente, que até tem um modelo também dentro do decreto, e quem tem acesso à internet e entrar na legislação e procurar em decreto, lá no decreto 22, também tem o modelo de declaração de ocupação de posse, que também é exigido. Assinada por 3 testemunhas, vizinho, acompanhada de RG e CPF de cada um deles e com informação de endereço dos mesmos, não podendo ser parentes. Cópia de contas de consumo de luz, telefone, internet ou outros, em nome do requerente para comprovar o período da posse. E contrato de compra e venda, cessão de direitos de posse ou outro termo de cessão, caso o imóvel tenha sido adquirido de terceiros e não tenha sido regularizado anteriormente. Com reconhecimento de firma das assinaturas,
podendo ser solicitada a comprovação da forma de posse do titular anterior. O item F, laudo ou estudo social emitido pela assistência social do município. E, senhor presidente, só para, sei que o meu tempo já passou, mas só para terminar, os itens para as pessoas que querem alterações cadastrais nos imóveis. Alterações. A, o requerimento, né, de alteração de titularidade. B, contrato de compra e venda, cessão de direitos de posse ou outro termo de cessão que venha a ser utilizado. C, CPF e RG do novo titular. D, o imóvel objeto de alteração cadastral não poderá possuir débitos ou dívidas de qualquer natureza, IPTU, faturamento de água, taxas, perante a Fazenda Municipal. Item E, situação de espólio, ou seja, a sobra, a herança. Aí nós vamos no item E1, atestado de óbito, E2, CPF do falecido, E3, CPF do cônjuge, herdeiro, responsável ou detentor de posse. E E4, cessão de direitos hereditários sobre a posse, devidamente assinada por todos os herdeiros e com firma reconhecida. Artigo 3º, em caso de necessidade, poderão ser solicitados documentos ou comprovantes complementares. Ah, não, aqui eu já pulei, desculpa, senhor presidente. Então, senhor presidente, obrigado pelo tempo a mais, e o quanto é interessante das pessoas, a questão de se regularizar, porque daqui a pouco a pessoa vende a casa e a casa tem débito, né? Então, depois de feito tudo, não adianta mais reclamar, porque fica a dívida ativa dentro do município. Então, a dívida, na verdade, é do imóvel. Então, quanto é importante a gente dar publicidade desse tipo de decreto, né? E agora, regulamentando esses artigos dentro do Código Tributário, para as pessoas se informar, né? Não custa nada, quem tem alguma dúvida, ir até o Tributos e ver como é que é feito o requerimento, para depois, né, evitar problemas futuros, senhor presidente. Obrigado, e obrigado pelo tempo a mais. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o projeto de lei da mensagem número 14/2021. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse um nutricionista para a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, só para dizer que eu talvez tenha falado em algum momento em não votar a favor desse projeto, né, mas é por isso que a gente tem um jurídico dentro dessa casa, para isso que a gente paga um advogado para nos orientar e nos mostrar o caminho, né? Então, eu vou votar a favor, mas só para justificar que foi conversado nas comissões a respeito da indicação que o vereador Fábio faria na tribuna, que todos nós aprovamos, né? E além de pedir a sensibilidade do prefeito, né, que a gente sabe que esse projeto foi meio que uma intimação, né, do promotor. Então, a gente sabe que, eu expliquei isso na outra sessão, que tem coisas que vêm que não é da nossa vontade. Vem do Executivo, não é vontade do Executivo, e a gente muitas vezes tem que aprovar, porque a gente está sendo intimado pela lei. E dizer que o prefeito, antes de qualquer coisa também, que pegue a gravação da sessão anterior e até mesmo dessa sessão, e leve lá para o promotor assistir. Né? Quem sabe assim o promotor também não se sensibilize. Né? Então, para não ficar aquela coisa de ter falado uma coisa numa sessão e uma coisa na outra, hoje eu voto a favor com essa justificativa. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º.
O prazo de contratação de uma nutricionista será de 6 meses, renovável por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante na Lei Municipal sob o número 379 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei nº 386 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. A forma de contratação do cargo de um nutricionista dar-se-á através de processo seletivo simplificado. Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir esse artigo, não discutir os outros até para chegar nesse. Primeiro, em relação propriamente ao artigo, parabenizar o Executivo pela sensibilidade que tanto foi debatida aqui dentro dessa casa já por mim várias vezes, e no artigo 6º, o Executivo já está mandando aqui e cumprindo a Lei 8.745 de 93, que lá no seu artigo 3º diz o seguinte: o recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindido do concurso público. Então, o quanto foi debatido aqui, obrigado, a questão do tal PSS, do processo seletivo, que é a forma mais democrática, né, depois de concurso público, de prestar serviço à comunidade, tem que ser feito através de PSS, de processo seletivo simplificado. E só para completar, senhor presidente, e indo ao encontro que o vereador Marlon citou, óbvio que isso aqui foi de grande discussão, debate, né, nas comissões, e a gente acabou entrando no consenso por se tratar de uma orientação do Ministério Público, mas faço também a ressalva e peço ao Executivo que tenha essa sensibilidade de atender a proposição de indicação e que seja feita a contratação desse profissional somente, a lei está certa, se temos realmente 530 e lá dentro da lei tem um gráfico, né, de 0 a 500, então como a gente ultrapassou os 500, teria que ter uma segunda nutricionista. Então assim, a gente não sabe, já foi citado aqui que a gente não sabe quando retornar às aulas, se realmente nós vamos ter esse quantitativo. Mas, então, é outro item a ser pensado também mais adiante quando retornar, né? Porque daqui a pouco retorna às aulas e a gente fica abaixo do quantitativo, aí não prescinde, não tem o porquê da gente contratar. Mas se contratar, que só se contrate após o início das aulas presenciais. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 17 de junho de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 14/2021, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um nutricionista, conforme artigo 232 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário
para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 16/2021. Projeto de lei mensagem do projeto de lei número 16/2021. Tendo em vista o determinado pela lei número 13.718 de 2018, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, imperiosa a fixação no âmbito do nosso município. Destaca-se qual tal reajuste não está proibido, tendo em vista que a Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 8º, 1, permite que seja aplicado tal benefício, tendo em vista que a lei que determinou é anterior à entrada em vigor da lei supracitada. Projeto de lei número 16/2021. Fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no âmbito do município de Turuçu. O prefeito municipal de Turuçu, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei orgânica do município, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias, conforme fixado na Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo único. O piso salarial a que se refere o caput da presente lei será de R$ 1.550 mensais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021. Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Turuçu, 15 de julho de 2021. Ivan Eduardo Tcherdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, só mais uma vez, então, como de praxe, toda segunda-feira, agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet, que estão ao vivo, que assistirão posteriormente, as pessoas que, como eu sempre digo, são o nosso combustível, o nosso gás para a gente dar o melhor de nós a cada dia. Então, quero agradecer mais uma vez a companhia dessas pessoas, desejar a todos os colegas e a todas as pessoas que nos assistem e aos nossos funcionários aqui da casa, um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para salientar, agora entrou na casa o projeto do piso salarial dos agentes, e é óbvio que vai dar alguma repercussão, até por causa da questão da 173, só para lembrar aos colegas que isso vai para as comissões, e, na verdade, a Lei Complementar 173, ela é de maio, e saiu 2 portarias no Diário Oficial da União, a portaria 3.278 e a 3.317, em dezembro de 2020, se tratando do assunto sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate à endemia, até porque a Lei 13.708 escalonou esses valores. Isso é só a título de menção para nós debatermos nas comissões. Senhor presidente, também aproveitar, até porque, assim, às vezes a gente é citado e às vezes criticado pela questão só aponta os defeitos, só procura furo. Na verdade, a gente tem que ter a consciência bem tranquila e ser bem sereno, porque quem está apto e que tem a coragem de se candidatar e concorrer a qualquer cargo eletivo, ele sofre de todas as formas e por mais que tu faça, não contenta todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu. Mas o que eu quero dizer com isso, senhor presidente, é que eu procuro me informar, fiscalizar, porque já dito aqui por mim e por várias vezes,
eu estou sendo pago, e não estou sendo pago pelo prefeito, eu estou sendo pago pelo povo, né? É o dinheiro do povo, dos impostos. Então, assim, e para fiscalizar. Então, às vezes, a gente é mal interpretado, às vezes eu também posso me passar um pouco, às vezes, mas, senhor presidente, eu queria citar aqui, rapidamente, e já dizer de pronto, que isso aqui que eu vou citar agora, não vejo como nada ilegal e simplesmente creio que seja um erro dentro do portal, e gostaria só de citar, senhor presidente, até porque o pessoal da prefeitura pode anotar os números e automaticamente ver e comprovar o que eu vou dizer agora. Senhor presidente, eu tenho aqui nas minhas mãos 4 empenhos, tá? 4 empenhos. O empenho 2639, senhor presidente. O empenho 2639, ele trata de uma questão de uma diária. Com autorização de fornecimento compra direta, numeração 1222, senhor presidente. E lá na descrição, porque é obrigado por lei botar a descrição, na descrição diz o seguinte: pela despesa empenhada referente à ida do chefe de gabinete a Porto Alegre, acompanhar a vice-prefeita em reunião na Secretaria de Educação no dia 11/6/2021, credor Charles Felber Ehlert, compra direta 12/22 de 2021. 11/6, empenho 2639. Aí eu passo, senhor presidente, para o empenho 2711, que diz o seguinte: também um empenho referente à diária, autorização de fornecimento ou compra direta, numeração 1267, que lá na sua descrição diz o seguinte: pela despesa empenhada referente à meia diária para acompanhar a vice-prefeita na Secretaria de Estado da Educação no dia 11/6/2021, para tratar da destinação de ônibus para o transporte escolar, credor Charles Ehlert, compra direta 1267. Estou dando os números para o executivo olhar, rever o que aconteceu. Óbvio, não estou citando aqui de forma alguma, né, mas pelo que está escrito aqui, são 2 meia diárias no mesmo dia. Vou passar, senhor presidente, a mais 2 empenhos. O 2642, que também trata de diária, a autorização de fornecimento ou compra direta, numeração 1223, e lá na descrição desse empenho, pela despesa empenhada referente à ida da vice-prefeita no dia 11/6/2021, a Porto Alegre, na Secretaria de Educação, para tratar assuntos de interesse do município. Credor Arlete Hartwig, compra direta 1223, 11/6. E, no empenho 2710, referente também à questão de diária, na compra direta ou ordem de fornecimento, 1268, diz o seguinte lá na sua descrição: pela despesa empenhada referente à meia diária para a vice-prefeita no dia 11/6, ir na Secretaria de Estado da Educação para tratar de destinação de ônibus para o transporte escolar, credor Arlete Hartwig, compra direta 1268. Ou seja, está bem claro aqui, senhor presidente, que tanto a vice-prefeita foi acompanhada com o chefe de gabinete para ir a Porto Alegre. A questão que eu me refiro, e já pelo que eu acompanhei, vi até o site da prefeitura, a questão de postagens, a data está errada. Eu não estou em momento nenhum aqui dizendo que eles tiraram 2 meia diárias, até porque consta o mesmo dia. Na verdade, é um erro de digitação. Então, assim, ó, eu peço
a questão assim da questão, porque as pessoas têm que entender que a partir a secretaria faz o pedido, né? A questão da compra direta para empenhar o valor. A Finanças executa e depois vai faz o empenho, depois tem um recibo de liquidação, depois tem um recibo de pagamento, né? Então, só que na questão da descrição, na hora que foram digitar, na verdade, eu acredito, pelo que eu analisei, em vez de 11/6, era para ter sido 2/6, em 2 desses empenhos, um de cada um. Mas, na verdade, ficou os 4 empenhos, tudo na data 11/6. E como a gente sabe que existe uma Câmara de Vereador para fiscalizar, e também existem os órgãos auxiliares da Câmara, como um Tribunal de Contas, né? O próprio Ministério Público. Então, assim, o quanto é importante ficar mais atento nesse tipo de coisa, porque às vezes é um detalhe, né? Mas que daqui a pouco o tribunal vai apontar, senhor presidente, e vai ter que ter explicação e explicação simplesmente. E nesse caso, senhor presidente, o senhor só me permite concluir, isso é interessante, isso aqui não é uma crítica construtiva, tá? Embora que eu sou sempre o revoltado, o chato, mas isso aqui é uma crítica construtiva. Tem mais um erro grave aqui, senhor presidente. Nesse compra direta de numeração 1223 da vice-prefeita, 1223, saiu a despesa de meia diária R$ 90, mas não é R$ 90. A vice-prefeita, ela por lei, ela é 150. Então, a ordem de fornecimento saiu de 90, mas depois ratificaram e pagaram os 150. Então, quer dizer, até, na verdade, a própria compra direta ali na hora de formular saiu 90. Então, assim, é uma crítica, na verdade, construtiva, porque isso aqui são tudo documentos que constam dentro do portal da transparência. Então, de qualquer cidadão, cidadã, tem acesso a essas informações, senhor presidente. E como se trata de datas 4 meia diária no mesmo dia, é óbvio que não procede. Existe um erro. Então, eu iria, semana que vem, formular um pedido de coisa e tal, mas que nem eu digo, eu comprovei que não é fato. E que o fato é que existe um erro e que seja sanado, porque o próprio executivo daqui a pouco vai ter que estar se explicando para o Tribunal de Contas. Tá, senhor presidente? Seria mais ou menos isso. E também desejar a todos uma boa semana e que se cuidem. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde. Só queria compartilhar aqui com vocês que semana passada fomos a Porto Alegre, eu, Marcelo e o prefeito, fomos dar uma visitada lá na Secretaria de Agricultura, né? Grandes projetos, posso dizer para vocês que estão por vir aí, muita coisa boa, só vamos dar tempo ao tempo, né? Aproveitamos, fomos na FAMURS e na CE. Só para compartilhar isso com vocês aí, tá bem? Obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de julho de 2021, às 16 horas. Então, está encerrado. Tenham uma boa tarde. Deus abençoe a todos.